Boa noite a todos. Sejam bem-vindos à nossa live da noite de hoje. Hoje o convidado especial aqui, o nosso querido amigo Wellington Paulo, vai falar sobre Glória ao Pai, que está lá no livro Caminho, Verdade e Vida. Sejam todos aí bem-vindos, para nos acompanhar. Aqueles que não vieram aqui presencial hoje, sejam bem-vindos a todos. E assim vamos fazer a nossa oração para darmos início aos trabalhos aqui da nossa casa, da palestra. Divino amado Senhor, agradecemos, Pai, a presença amiga do nosso querido Wellington Paulo. Envolve a ele essa noite, para que ele possa trazer a palavra de conforto, de entendimento do tema de hoje. Envolve a todos nós em boas energias, em bons fluidos. Envolve o nosso lar, em cada lugarzinho de lá. Envolve aqueles que ficaram lá, em saúde, equilíbrio e proteção, Pai. E assim pedimos também para aqueles lugares que estão precisando, sejam os hospitais, as UTIs, as ruas, os asilos, as pessoas que estão desesperançosas, não sabem como ter um caminho para dirimir a sua dor. E assim pedimos para todos essa paz, essa harmonia. E assim, Senhor, damos início à nossa palestra dessa noite, com a oração que um dia Tu nos ensinaste, e envolve a todos aqueles que estão aí ao vivo também, nos seus lares. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males. Que assim seja e assim será. E assim seja, assim será. Amém, Senhor. Passar aqui a palavra do nosso querido. Obrigado, Márcia. Boa noite. Boa noite. Prazer estar aqui com vocês hoje. Uma satisfação imensa, muito grande. Sempre venho a esta casa atendendo ao convite da Márcia, pelo menos umas 2 vezes, por ano. Não, já vim. Esse ano já vim. Umas 2, 3 vezes por ano eu estou aqui. Então, meus amigos, nessa hora que nós vamos estudar Espiritismo, sintam-se muito à vontade caso tenham alguma questão, porque o momento é realmente da gente estudar, da gente enriquecer, de nós avançarmos, progredirmos, evoluirmos como espíritos imortais que somos. A voz está boa? Está chegando bem para vocês? Estão todos ouvindo. Faremos a leitura e, junto com a leitura do texto, que está no livro Caminho, Verdade e Vida, Glória ao Bem, nós faremos os comentários. Também junto com o tópico Bem e o Mal, que consta em um livro dos Espíritos. Então, inicia aqui. Glória, porém, e honra e paz a qualquer que obra o bem. Glória, porém, e honra e paz a qualquer que obra o bem. Gostaria de fazer uma pergunta a todos vocês aqui. Não precisam responder em voz alta, os amigos da internet também. Vocês, nós, quando nós falamos do bem, nós somos uma boa notícia em família? Quando a gente está em família, quando nós chegamos para um almoço, para um churrasco,
Nós somos uma boa notícia? Quando nós chegamos em algum lugar, nós somos uma boa notícia? Olha, está chegando fulano de tal. Que bom. Ele é sempre alto astral, é bom conversar com ele, nós trocamos ideias. Ou, ah, meu Deus, está chegando fulano. Ele é bacana, mas é difícil. As pessoas sempre amenizam, né? Elas trazem um adjetivo simpático. Ele é difícil, mas é um cara legal, mas ele é generoso. Então, quando a gente vai falar do bem, fica essa questão para nós pensarmos. Em família, no centro espírita, no local de trabalho, onde nós estivermos. Será que nós somos uma boa notícia? Sim? Que bom. E ele segue aqui. A malícia costuma conduzir o homem a falsas apreciações do bem. Quando não parta da confissão religiosa a que se dedica, do ambiente de trabalho que lhe é próprio, da comunidade familiar em que se integra. O egoísmo fala crer que o bem completo só poderia nascer de suas mãos ou dos seus. Olha como a doutrina espírita, ela é uma doutrina acolhedora. A doutrina espírita, ela acolhe. A ideia de Kardec nunca foi em transformar a doutrina espírita em uma religião oficial e convencional como as outras. Ao contrário, Kardec sempre teve a ideia de transformar a doutrina espírita num ponto de encontro para todos aqueles profitentes de outras religiões e que encontravam na imortalidade da alma um consolo e respostas para as suas questões existenciais. Então a ideia de Kardec sempre foi uma ideia de consolo, de acolhimento. No Livro dos Espíritos mesmo, ele pergunta: é preciso crer no Espiritismo para ter uma sorte melhor na vida futura? Sabem o que os Espíritos respondem? Não. Qual é a verdadeira religião? E aí os Espíritos respondem: a verdadeira religião é aquela que faz o maior número de homens de bem. Ele não falou que é o espírita, que é o católico, que é o protestante, que é o Islã. Não disse nada disso. Ele disse que é aquela que faz o maior número de homens de bem. Portanto, onde houver uma religião que divide, que segrega, que exclui, isso pode fazer com que os homens sejam homens de bem? Então a ideia de Kardec sempre foi essa. A ideia do consolo, de privilegiar, de trazer o bem. A gente não está falando de glória ao bem. De trazer o bem, de falar do bem. Um pouco antes dele morrer, um pouco antes de Kardec morrer, ele escreve um artigo na Revista Espírita chamado Um Belo Exemplo de Caridade Evangélica, em que ele narra um indivíduo que percorria as ruas de Paris com parcos recursos financeiros, mas fazendo bem. E Kardec sai narrando. Aí ele diz assim: poxa, por que os jornais não divulgam esse bom exemplo, já que nós estamos falando de glória ao bem? Por que os jornais não divulgam esses bons exemplos? Por que os jornais, eles trazem com todas as cores, com todos os dramas, os maus exemplos? E aí ele diz assim: o exemplo é contagioso. Já pararam para pensar quanta gente não é influenciada pelo bem? Já pararam para pensar que não é sem razão que Kardec pergunta para os espíritos, pede aos espíritos uma referência moral, e os espíritos respondem Jesus? Todos nós precisamos de boas referências. Quem gosta de futebol aqui?
Eu estou com 50 anos. Quem tem a minha idade cresceu vendo o Zico bater falta. Ele era a grande referência do futebol. Quem se espelhou no Zico se deu bem. Apreciava. Divaldo é uma boa referência moral. Quem se inspirou nos seus exemplos seguiu um bom caminho. Ora, por que a gente não divulga esses bons exemplos? Por que a gente não glorifica o bem? Por que a gente não fala da boa ação que fez o nosso vizinho? Sim. O mal, boa sua pergunta, o mal, ele é filho da ignorância. Ignorância no sentido de ignorar, de desconhecer, de não saber. O mal, ele é filho da ignorância. À medida que o espírito avança, que o espírito progride, que ele se conecta às leis naturais, ele automaticamente vai fazer o bem, porque é bom. Fazer o bem é bom. Parem para pensar as vezes que vocês foram úteis aos outros. Vocês se sentiram bem ou mal? Parem para pensar as vezes que vocês, voluntário ou involuntariamente, prejudicaram alguém. Vocês se sentiram bem ou mal? A gente vem de fábrica com essa capacidade de fazer o bem. Todos nós. É preciso desenvolver. E vocês podem dizer assim, mas pessoas evoluídas, pessoas com certo nível intelectual, elas fazem o mal. Sim, o espírito ele não avança simultaneamente em moral e em intelecto. Ora um, ora outro. Primeiro eu aprendo, depois eu pratico. Num determinado momento da existência pode ser realmente que eu faça o mal. Mas à medida que eu descortino as leis naturais e que vejo que fazer o bem é bom, não tenho dúvida. Continuarei fazendo o bem. Dúvidas aqui? Não. E ele segue. Esse é dos característicos mais inferiores da personalidade. O bem flui incessantemente de Deus, e Deus é o Pai de todos os homens. Segundo o Espiritismo, Deus é a inteligência suprema e a causa primária de todas as coisas. Tudo tem origem em Deus. Quando a gente para olhar o universo, é impossível nós concebermos o universo sem uma causa que dê origem ao universo. São tantas variáveis que se combinam, que se conectam e que têm que estar afinadas nos mais pequeninos detalhes que é impossível você conceber a não existência de Deus. Ah, mas é o acaso, ok. A partir do momento que você concebe que o acaso tem esse poder organizador de inteligência, não tem problema. O nome que você dá não tem problema. O ponto é que há uma ordem e um governo harmônico em todas as coisas, em absolutamente tudo. Imagine, pensem, para nós estarmos aqui hoje, lá na nossa origem, no nosso nascimento, foi preciso o quê? Um pai e uma mãe? Sim. Antes de tudo, um anjo de guarda. Antes de tudo, a oportunidade de reencarnar. Depois, um pai e uma mãe. Depois, a vida transcorrendo. Professores na escola, colegas. E fomos crescendo, entrando em contato, e tudo isso foi moldando a nossa vida, nosso perfil e traçando as nossas experiências. Ora, tudo isso é glória ao bem. Se nós estamos aqui hoje, foi porque percorremos esse caminho. E é através do homem bom que o Altíssimo trabalha contra o sectarismo.
Ou seja, é o homem bom, é o bom indivíduo que vai promover sempre a união. Ele não vai sectar, ele não vai segregar, ele não vai dividir. Não, ele vai unir. Ou seja, os homens são aqui instrumentos de Deus. Para que a obra de Deus ela ocorra, é preciso que os homens estejam aqui. É preciso essa existência material. E para que o espírito progrida também. Perceberam como está absolutamente tudo conectado? Não está nada fora de ordem. O que a gente acha que está fora de ordem é porque a nossa visão ainda não alcançou, ainda não conseguiu penetrar, ainda não conseguiu chegar. E é normal, nós estamos aprendendo, nós estamos evoluindo, nós estamos avançando, somos espíritos ainda aprendizes. E que lhe transformou os filhos terrestres em combatentes contumazes de ações estéreis e sanguinolentas. Por mais que as lições espontâneas do céu convoquem as criaturas ao reconhecimento dessa verdade, continuam os homens em atitudes de ofensiva, ameaça e destruição uns para com os outros. Aí eu faço essa pergunta para todos nós aqui. Como estão as nossas atitudes relacionadas ao nosso próximo? Mais próximo, aquele que está na família. Como estão as nossas atitudes relacionadas àquele que nós olhamos no espelho? Quem é que a gente olha no espelho e vê? Como estão as nossas atitudes relacionadas a nós? Quantos aqui, estamos em vários, quantos aqui dedicam um tempo para olhar-se? Para olhar-se. Para dedicar a si. A gente dedica o tempo ao marido, ao filho, à esposa, ao trabalho, mas e nós? Será que nós dedicamos tempo a nós? Vou fazer ao outro. Tudo aquilo que a gente faz ao outro deve refletir uma questão nossa. Nossa. Então, se eu faço bem ao outro, é sempre extensão da melhora que eu promovi em mim. Se eu vou ensinar matemática para os meus filhos, eu primeiro preciso aprender essa ciência. Eu não vou conseguir ensinar para eles se eu não aprender primeiro. Logo, eu ensinar para eles é uma consequência, é um reflexo do bem que eu glorifiquei, que eu acendi em mim. Dei o exemplo da matemática. Você pode colocar em qualquer campo da vida. Então o Espírito, como tem na própria mensagem o dever no Evangelho segundo o Espiritismo, o Espírito, ele, em primeira instância, cuida de si, e cuidando de si, automaticamente ele cuida do outro. Se eu, como pai, me preparo bem, eu serei o melhor pai. Se eu, como mãe, me preparo bem, eu serei uma melhor mãe, eu serei um melhor professor, eu serei o melhor marido, serei uma melhor esposa. Mas investindo em mim, glorificando esse bem em mim. O ponto é que muitas vezes nós vamos fazer ao outro sem termos feito a nós. E aí vem aquele velho efeito. Rebote, eu faço o outro sem antes fazer a mim. O outro não reconhece todo o esforço que eu tive e aí eu me sinto vítima da ingratidão. Puxa vida, fiz tanto a ele, fiz tanto a ela e nem me agradeceu. Porque a caridade foi só direcionada a um determinado ponto, mas ela deixou de percorrer a sua essência, que somos nós. De tal modo que eu avançando, eu progredindo, eu realizando esse trabalho íntimo, automaticamente eu serei uma boa notícia. Onde eu estiver, o ambiente estará iluminado.
Então não adianta a gente ficar preocupado com a vida do outro. Ah, essa palestra era boa para o meu vizinho, para o meu pai, para minha mãe. Não, é para nós. Ah, esse livro você deveria ler. Não, leia você. Você lê o livro. Esse filme você deveria assistir. Não, assista você primeiro. Ah, mas eu já assisti. Assista de novo. Você não deve ter entendido ainda. Para estar dando ao outro, você não deve ter entendido a lição do filme. Esse é o grande ponto. O bem é sempre uma extensão daquilo que nós fazemos a nós. Senão ele vira mercadoria. Troca, eu vou cobrar do outro. Aquele tempo que eu não dediquei a mim. Questões aqui? Nada? E ele segue. O Pai, no entanto, consagrará o bem onde quer que o bem esteja. Será que o bem está no meio de nós aqui? O Pai consagrará o bem onde quer que o bem esteja. Será que o bem está aqui? É indispensável não atentarmos para os indivíduos. Olha isso. Indispensável não atentarmos para os indivíduos, mas sim observar e compreender o bem que o Supremo Senhor nos envia por intermédio deles. Quando nós fazemos a nossa programação reencarnatória, o Espírito, ele escolhe as suas provas. E aí nós falamos assim, olha, eu sou um espírito, eu vejo todo mundo dos espíritos, estou vendo melhor as minhas necessidades. Eu sou um espírito ainda muito impaciente, eu preciso trabalhar a minha paciência, preciso desenvolver essa virtude. E aí a gente fala, quero reencarnar num meio em que eu possa ser testado constantemente. As coisas, e nós encarnamos para sermos testados diante da paciência, e logo vem uma prova, vem outra, e nós dizemos o seguinte, mas eu devo ter jogado pedra na cruz, não é possível. Mal sabendo nós de que nós solicitamos aquilo para poder avançar. Então, aquilo que a gente olha aqui do plano e acha que é o mal, na realidade são as oportunidades que a vida está nos dando para fortalecermos o nosso espírito. Então, como é que eu vou exercitar a paciência no meio de anjos? Não dá. Não tem como. Como é que eu vou exercitar a minha capacidade de desenvolver a tolerância, o amor ao próximo, num mundo mais evoluído do que a Terra? Perceberam como tudo tem uma razão? Tudo tem uma razão. Cabe a gente perguntar, buscar com sinceridade. Que importa o aspecto exterior desse ou daquele homem, que interessam a sua nacionalidade, o seu nome, a sua cor. Olha que interessante. Do ponto de vista material, a nossa composição é praticamente a mesma. Tem gente branca aqui, cor da pele? Tem. Tem gente negra aqui? Tem. Qual que é a composição? Hidrogênio, oxigênio, carbono, cálcio, nitrogênio, flúor, pronto. Aí já compôs aí 99% do corpo humano. Todos iguais. Você pode ir para o Japão, mesma coisa. Vai para os Estados Unidos, a mesma coisa. A nossa composição é a mesma. A composição do nosso corpo espiritual, do nosso perispírito é a mesma? Não. Não. Sabe por que não? Que depende
do bem que a gente faz. A composição material é a mesma. Física, orgânica é a mesma. Mas a espiritual não é. O espírito, quando ele reencarna, ele extrai do mundo em que ele vai viver os elementos para formar o seu corpo espiritual. E aquele mundo, ele tem elementos de todos os tipos, de todos os perfis, mais sofisticados, menos sofisticados. E quanto mais evoluído é o espírito, mais ele consegue utilizar elementos de qualidade melhor. Quanto melhor ele é, mais leve, menos denso é o seu corpo espiritual. Agora, do ponto de vista físico, somos todos iguais. O que nos diferencia não é a cor da pele. Eu não posso sentir orgulho por ser branco, por ser homem, por ser mulher, por ser pobre, por ser rico. Não. Eu preciso sentir orgulho pelo que eu faço, pelo que eu sou, pelo bem que eu produzo, pelas pessoas que eu ajudo, pela ajuda que eu promovo a mim. Do ponto de vista espiritual, é isso que funciona. Somos todos iguais. Todos, absolutamente todos. O que vai diferenciar-nos? Nossas atitudes. Mas as pessoas inventam. É o que ele está dizendo aqui. O que importa a nacionalidade? Nasceu no Brasil ou no Japão? O que importa o seu nome? Paulo ou Jéssica? O que importa a sua cor? Negro ou branco? Tem importância isso aí. Agora, quando você oferta uma marmita para alguém e mata a fome daquela pessoa, isso importa. Tá, ela vai estar com fome dali 3 horas de novo, mas naquele momento você ajudou, você tirou ela do sufoco. É isso que importa. Quando a gente olha para a aparência, a gente está olhando apenas para a superfície. Aquele é magro, aquele é gordo, aquele é malhado, aquele é branco, aquele é preto, aquele é isso, aquele é aquilo, aquele é homem, aquele é mulher. Está olhando para a superfície. Mas somos todos espíritos imortais, numa experiência aqui. Então, quem olha para a superfície, ele está praticando aquilo que o Espiritismo vem combater, que é o materialismo. Esse materialismo do aqui e agora. Esse é o ponto. Então, somos todos espíritos aqui. Quantas vezes eu não devo ter reencarnado como mulher no Japão, na Europa, na Ásia, na África, e nós todos aqui. Perceberam como não faz sentido você ter orgulho por conta da aparência? Ela diz pouco. Agora, das suas ações, da sua maneira de ver a vida, da sua forma com que você trata os seus semelhantes, é isso que conta. É isso realmente que conta. O resto é superficial. E nós vamos ficar só na superfície ou a gente vai aprofundar um pouco mais? Já pararam para pensar quantas vezes vieram nos contar um caso e a gente acreditou de bate-pronto? E depois a gente viu que era mentira? Eu não acredito em ninguém, mas eu também não duvido. Vieram me trazer a informação, eu pego a informação. O que Kardec nos ensinou? Fazer uma análise lógica, racional, ponderar. Por que eu vou acreditar no que estão me dizendo? Não, eu preciso me aprofundar. Ah, você viu o que fez a vizinha? Você viu o que fez... Eu estou vendo ali a superfície, eu não sei o que ocorreu. A gente nunca sabe. Então é muito fácil julgar, mas nós não conhecemos. A gente não conhece. Eu me lembro de uma situação que ficou extremamente marcada para mim. O indivíduo parou num bar, 7h30 da manhã, e pediu uma cerveja. Deu uma cerveja? O dono serviu uma cerveja para ele.
mas algo incomodava o dono daquele bar. Ele falou, 7h30 da manhã e você bebendo? E aí ele disse, 7h30 da manhã para mim é 7h30 da noite para você. Eu trabalho de noite. Saí, vim aqui e estou voltando para minha casa. Perceberam? O homem não conhecia a história daquele indivíduo. Sabia nada da vida dele. Mas logo tratou de dar uma lição de moral. Então, tudo isso é baseado no que a gente pensa que conhece do outro, da vida do outro, das suas circunstâncias. A gente sabe quase nada. Por isso que todo julgamento, vindo de espíritos como nós, que ainda estamos aprendendo, a chance de erro é grande. Por isso que Jesus disse, olha, não julgais, para não seres julgados. A chance de erro é grande, porque o nosso nível de conhecimento é ainda muito pequeno. A gente não sabe o que está por trás. Então, cuidado com o que você fala, cuidado com o que você ouve. Saia da superfície. Questões aqui, meus amigos? Nada. Esse é o momento da gente estudar. Eu tenho uma questão. Sim. Eu tive a primeira vez aqui na semana passada. Tinha uma moça palestrando, esqueci o nome, tá? E a gente estava falando para o que as pessoas dão tanta importância a tudo que sentido, por exemplo, o egoísmo, ou materiais. A gente está aqui, tem pessoas que estão aí lá fora, ligando e dando atenção ao que é material. Tá? Aí, descobre a ignorância, né? Tentando entender um pouco a ideia do sentido, né? Aí você fala, por exemplo, de reencarnação. Sim. De evolução. Então, digamos que eu consigo atingir um nível aceitável de evolução nessa vida. Provavelmente eu vou reencarnar novamente, não é isso? Com certeza. Então, assim, digamos que eu atinja um nível de consciência e um comportamento humano assim, aceitável nessa vida. E vou para outra vida, digamos assim, reencarnar já dentro desse nível aceitável, digamos assim, de evolução. Mas talvez tenham pessoas que estão aqui nessa vida agora que não vão atingir esse nível. A gente pensa em pessoas que praticam violência, que praticam mal, por exemplo. Talvez no alto da vida ele vai atingir esse nível. Então, onde é que eu quero chegar? Então, tem pessoas que talvez não vão atingir esse nível nessa vida. Isso não é uma outra que criar. Sim. E aí a gente fica, pelo menos eu, imaginando que a gente fica desejando um mundo melhor. Mas como é que a gente vai ter um mundo melhor se boa parte dessas pessoas não vão atingir um nível aceitável dessa vida e na outra? Então, pressupõe-se que o mundo vai continuar como está. Tem pessoas que aceitam o nível, que atingem um determinado nível e outras não. Então, assim, você entendeu o que eu quero dizer? Sim. Para que a gente tivesse um mundo melhor, o coletivo teria que atingir esse nível nessa vida. O coletivo, ele nada mais é do que a soma das individualidades. Isso. A individualidade da alma é um dos princípios básicos do espiritismo. O coletivo, ele vai sempre reproduzir isso. Olhando nessa sua perspectiva, nessa vida aqui, a gente pode pensar que o mundo não vai mudar. Quando a gente volta e olha numa perspectiva histórica, a gente vê que o ser humano vem avançando. É que a gente está aqui muito imerso no aqui e agora e não consegue perceber as melhorias. Volte 100 anos. Quem aqui já passou por cirurgia e tomou anestesia? Pronto. Anestesia de 1846, fruto do progresso do ser humano. Teve um censo no Brasil, Império ainda, de 1872 a 1876, o Brasil tinha 10 milhões de pessoas. Sabe quantos por cento eram analfabetos? Mais de 85%, quase 86%. Está falando do século XIX, um analfabeto do século XIX não é a mesma coisa que um analfabeto. Estamos longe do ideal. Realmente nós estamos longe do ideal. Mas nós já avançamos. 1000 anos para o espírito é quase nada. 1000 anos para o espírito é quase nada. 1 milhão de anos para o espírito é quase nada. Vamos fazer uma conta de padaria aqui para entender isso.
Nós teremos milhões de reencarnações. E o progresso do espírito, ele vem sendo passo a passo, paulatino. A gente não vai virar anjo de uma encarnação para outra, que a natureza não vai dar saltos. Então, vamos fazer um cálculo aí bem básico. Qual a expectativa de vida do homem na Terra aqui? Vamos arredondar para 80, beleza? Para ficar fácil a conta. 80 anos. Bom, aqui é apenas uma passagem. A gente fica mais tempo no mundo dos espíritos, via de regra, sem generalizar. A gente fica mais tempo no mundo dos espíritos do que aqui. Ah, mas tem espíritos que reencarnam quase que automaticamente. Tem, mas não é a regra. Ok? 80 anos. Bom, se a gente fica mais tempo lá do que aqui, vamos dobrar esse número. 80 aqui, 160 lá. Tudo bem? Bom, 160 com 80, quanto é que dá? 240. Vamos arredondar para... Então, veja. Vivi 80, fiquei 160 lá. Foram quantos anos? 250. Vamos arredondar para ficar fácil. 250 anos. Ok? 250 anos. 1000 anos... Dentro desse cálculo, eu teria reencarnado quantas vezes? Quase nada. O que você aprende em 4 encarnações? Nada. Então, não adianta a gente ter pressa. Também não dá para ir muito devagar. Na perspectiva do espírito, 1000 anos é nada, 1 milhão de anos também é pouquíssima coisa. Diz a teoria do Big Bang, e nem dá ainda para a gente bater o martelo nessa teoria, que o universo tem 13,7 ou 0,8 bilhões de anos. É possível que tenha muito mais. Perceberam? Então, essas análises, quando a gente olha no retrovisor, a gente vai ver que avançamos muito. Agora, vivendo aqui, a impressão que nós temos é que está tudo errado. O que o Espiritismo advoga? A melhora do indivíduo melhora as instituições. À medida que os homens avançam, as instituições melhoram. Olha o que produziu, por exemplo, em termos de avanço tecnológico, vou falar da gente aqui, do nosso movimento, tá? A pandemia no movimento espírita. Antes da pandemia, estou falando aqui para... A gente está aqui, muita gente, tem mais o quê? Uns 30 aqui, não é? 30 pessoas aqui. Quantas casas, quantos centros espíritas divulgavam o seu trabalho virtualmente na internet antes da pandemia? Você conta nos dedos. Aquele desafio, aquela necessidade fez com que a gente acelerasse. Todo momento de dificuldade é momento de oportunidade para o progresso do espírito. De modo que o avanço foi coletivo. Tem pessoas aqui que não poderiam estar aqui, mas elas estão tendo a oportunidade. Às vezes o indivíduo não tem combustível para colocar no carro, não tem carro, não dá para vir de ônibus, mas ele consegue colocar um teteco no celular dele e assistir uma palestra. Dando só um exemplo. Então, uma existência de 70 anos, de 80 anos, é quase nada. O espírito vai avançando ao longo do tempo. E quando a gente olha para trás, a gente nota o progresso, o avanço. Hoje nós somos encarnados 8 bilhões. Vocês têm ideia de quantas pessoas tinha no mundo em 1900? Tem ideia? Muito menos do que hoje. Tem ideia de quantos por cento passavam fome? A gente está longe do ideal? Está muito longe do ideal. Mas
O progresso é uma lei. Olhe para trás. Veja como nós estávamos e como nós estamos hoje. O progresso é uma lei, ele avança. Então, para o espírito, 70, 80, 90 anos é pouco tempo. A gente vai crescendo. Cada reencarnação o espírito avança, ele aprende mais um pouco. Nós não vamos conquistar a soma de virtudes necessárias numa única encarnação. Há virtudes que nós desconhecemos. Há virtudes que nós desconhecemos. Deixa eu ver. Ainda tem tempo? Mais alguma questão, pessoal? Sim. Se você afirma que o espírito pode demorar centenas, milhares de anos para... Pode demorar milhares de Senão ninguém ouve lá fora. existe todo esse processo espiritual evolutivo. Aonde fica a diferença do espírito como você vai atingir? Se o senhor afirma que que o espírito pode reencarnar centenas, milhares de vezes, existe todo esse processo evolutivo do espírito, aonde fica a vida eterna em Cristo e como eu posso alcançá-la? Em que momento eu alcanço? Vamos lá. Nós não somos espíritos eternos. Por que nós não somos eternos? Porque eterno só Deus. Nós somos espíritos imortais. Por que nós somos imortais? Nós não morremos, mas nós tivemos um início. Em algum momento, em algum ponto da... Seu nome é? Gabriel. Em algum ponto da eternidade, Gabriel foi criado. Em algum momento, no momento X, Gabriel foi criado. Se ele foi criado, ele não é eterno. Ele é imortal, mas ele não é eterno, porque eterno só Deus. Então essa vida eterna nós não gozaremos, mas nós gozaremos da vida imortal. Jesus, ele veio trazer para nós o exemplo, mas ele não veio trilhar para nós o caminho. Então, eu vou entender de maneira poética os colos de Cristo. Entendimento. Pronto. Nós não vamos viver nenhuma vida eterna. A nossa vida ela vai estar acontecendo sempre. E não no seio de Jesus, mas tendo Jesus como referência, tendo Jesus como base. Então a gente não vai viver uma vida contemplativa. Como que eu me aproximo de Jesus? Um dia eu vou chegar no estágio que Jesus chegou. Um dia eu vou atingir o nível que Jesus chegou. Mas como eu atinjo esse nível? Progredindo, melhorando, avançando, trabalhando o autoconhecimento, verificando quais são minhas virtudes, quais são as minhas limitações, quais são os pontos que eu preciso melhorar. À medida que o espírito melhora, que o espírito progride, ele se aproxima cada vez mais do cumprimento das leis naturais, portanto, da felicidade. Jesus veio aqui, Jesus perdoou? Jesus não perdoou. Sabe por que Jesus não perdoou? Porque o perdão é uma ferramenta transitória para mundos menos evoluídos. Jesus foi além do perdão. Jesus não perdoou porque você não consegue ofender Jesus. Tamanho é o seu nível de progresso. Jesus é como um adulto olhando uma criança. Imagine que uma criança ela não vai ofender um adulto.
O adulto sempre vai relevar a atitude da criança. Tanto é que Jesus diz: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Ele não perdoou, ele foi muito além. Ele intercedeu por aqueles que estavam prejudicando. Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Jesus não precisava perdoar porque você não conseguiu ofender Jesus. E aí eu vou viver, aí eu vou falar de maneira poética, seguindo o que você diz, aí eu vou viver essa vida eterna no colo de Jesus. Ou seja, estarei realmente seguindo os exemplos de Jesus. Estarei com a consciência em paz e feliz. Então o Espírito ele tem essa jornada longa, companheiros de caminhada, mas é uma jornada singular. É só dele. É só dele. Somos companheiros de caminhada. Ninguém vai poder fazer nada por nós. Ajudar, colaborar, mas tem coisas que só nós podemos fazer. Por mais que eu ame você, eu só vou conseguir chegar com o copo com água e dar na sua mão. Quem tem que beber e matar essa sede é você. Eu não vou conseguir fazer isso por você. Então, deitar nesse colo de Jesus e viver uma vida mais feliz é obra de milênios para o Espírito, que ao longo do tempo vai crescendo. A esse grau de moralidade é considerado puro? Os espíritos puros. Eles já não têm nenhum tipo, o espírito puro, ele já não tem nenhum tipo de influência da matéria. A matéria não influencia mais o espírito. A matéria influencia a gente. Você pode ser uma exímia tocadora de violão. O violão tem 6 cordas. Se ele quebrar 3 cordas, você vai conseguir tocar ele com maestria? Não. Por melhor que você seja. Por mais evoluído que você seja como espírito, se você tiver algum problema aqui químico cerebral, você vai apresentar problemas. E isso não quer dizer que o seu espírito está com problema, mas que o seu corpo está apresentando problemas. E o seu corpo, enquanto encarnado, ele recebe influência da matéria. Coisa que o espírito que já avançou, que atingiu esse grau, não. Sabe quando alguém no ônibus pisa no seu pé e você dá um chute na canela? Pronto. A matéria venceu o espírito. O espírito é o ser pensante. A matéria é o impulso. Chutou a canela do sujeito numa reação, a matéria venceu o espírito. Pisou no teu pé, você pensou em chutar, mas se segurou. Você ainda tem, a matéria ainda te influencia, porém você venceu a matéria. Chutou a tua canela, pai, perdoa. Ele não sabe o que faz, ele não sabe por onde pisa. Grosso modo, a matéria ela já não te influencia mais. Então, ao encarnar não tem jeito. O espírito ele vai ficar subordinado à matéria. Você vai dormir 8 horas, você é uma necessidade. O seu espírito não precisa descansar, mas o seu corpo precisa. Você provavelmente vai acordar com vontade de urinar. A matéria está exercendo influência, não está? Pronto. Você teve que ir. Esse é o grande ponto. Não adianta lutar, porque você tem que ir. Você tem que ir, não tem jeito. Faz parte da vida aqui na Terra. A influência da matéria. Então, está dentro aqui desse pacote. Somos humanos. Até reencarnarmos tantas vezes forem necessárias que não precisaremos mais reencarnar em mundos como a Terra. Reencarnaremos em mundos melhores, próprios de espíritos mais avançados, onde existe a concórdia, a fraternidade. E você vê isso num campo micro nas famílias. Não tem família que todo mundo se dá bem?
Tem as suas discussões, seus entreveros, mas as pessoas se amam. E não tem família que todos se desencontram? Não tem famílias que se desagregam? Pronto. Uma família que todo mundo se encontra, uma família feliz. Kardec, ele fala dos mundos felizes em miniatura. E aí ele cita o exemplo de uma comuna que tinha lá no interior da França. E aí ele narra que aquele local com 500 habitantes, há 50 anos não tinha um único crime. Não havia um homicídio, nem roubo. Precisa de polícia num lugar desse? Pronto, para perseguir os outros? Não. Por quê? Porque eles já tinham passado desse estágio. E em miniatura eles representavam um mundo feliz. Então, se a gente for parar para analisar, em todos os desentendimentos existe um elemento chamado egoísmo. Sou eu invadindo o quadrado alheio. E criando, portanto, a discórdia e a confusão. Em mundos mais evoluídos, mais avançados, as pessoas elas se autogovernam. Não precisa de governo. Ele se autogoverna, ele sabe até onde ele pode ir, até onde ele não pode ir. Ele respeita o direito do outro. Ele não violenta ninguém. Ele ajuda tanto quanto for necessário. Vocês já viram em alguma reunião no centro espírita as pessoas saírem brigando? E por que não? Porque naquele momento as pessoas estão imbuídas dos melhores propósitos. Se a gente consegue fazer isso no centro em 1 hora, por que a gente não consegue fazer no dia a dia? A gente consegue. A gente consegue se respeitar. Eu estou aqui falando, abri para vocês, ele fez uma pergunta, você fez, nós dialogamos como pessoas civilizadas. Por que a gente não pode fazer isso no mundo lá fora? Ah, mas eu discordo de você. Isso aí é uma questão secundária, não tem problema. E até bom realmente que não concorde. Com exceção dos pontos doutrinários, pontos de vista não tem problema nenhum. Por que a gente não consegue repetir esse comportamento aqui do centro no trabalho? Uma postura colaborativa na família. Onde que é o campo de trabalho do espírita? Pronto, ela fora, porque é uma questão matemática. Você fica quantas horas na semana no centro espírita? 4, 5 horas? Você fica quantas horas no mundo lá fora? Então é lá fora o campo de trabalho do espírito e do espírita. Cabe ele pegar essa atitude dele, essa postura de respeito, de prece, de contemplação, de meditação que ele tem aqui e replicar lá fora. Pronto. Aqui, de fato, é mais favorável. Aqui, de fato, é mais favorável. Mas o desafio é fazer lá fora. Aqui é a teoria, né? Aqui vocês ouvem a palestra e o exercício lá fora. Ele escolhe, né? Mais ou menos, de paciência, ele escolhe reencarnar no local para ser testado. Ele trabalha para Exato. Ele fez a escolha dele. mesmo com todas as dificuldades que a gente tenta contemplar de uma forma. Exatamente. É difícil, mas a gente tem que continuar. Claro. Mas não pode, nem pode ser fácil. Sabe por que aqui você sabe por que aqui é mais fácil? Mas você pode ter essa assistência lá fora. Quando a gente estuda, por exemplo, o capítulo Os Fluidos, na Gênese, quem cria o bom fluido é você, com bons pensamentos, com uma postura positiva, com uma mudança de atitude, com uma maneira mais leve de enxergar a vida.
Então, o que a gente faz aqui, a gente pode fazer lá fora. Os fluidos, eles estão aí. A gente está mergulhado nesse universo fluídico. Sim, são vários. Você vem aqui, você não pode pensar na passar uma pausa, respira, Isso. prática, Pronto. E aí, você olha depois, realmente foi difícil, mas eu consegui. Eu consegui. Amanhã eu vou praticar mais um pouco, e a cada dia, vai sim. O que Kardec fala da educação? A educação é a arte de criar bons hábitos. Talvez seja porque também nesse momento, de uma hora que a gente passa esse taxa aqui no tempo, a gente não tenta, nesse momento, impor nosso modo de vida ao outro, nossa forma de vida, nossa visão de vida ao outro. Nesse pequeno momento, nessa pequena hora, a gente não consegue, não tem tempo e nem tenta fazer isso. Coisa que a gente fala fora. O tempo inteiro é tentando impor nosso modo de viver ao outro. Pronto. Querendo que o outro viva da forma como a gente acha correta. Então a gente é preconceituoso, a gente é homofóbico, a gente é racista, porque a gente não aceita o outro do jeito que ele é. Então, não consegue ter uma convivência pacífica, porque somos diferentes, pensamos diferente, agimos diferente, temos visões diferentes. Quando você tenta impor o seu modo de vida ao outro, vai dar conflito. Vai. É natural. Lidar com pessoas egoístas, acho que sempre tem que ter o melhor para si. E é o que a gente mais Acho que vê assim, hoje em dia são pessoas tentando impor o seu modo de viver ao outro. E a gente vê isso em igreja, a gente vê isso, infelizmente, no trabalho, inclusive em centros espíritas, no trabalho, na rua. Mas o que a gente vai fazer diante de... Olha, vamos lá. Eu tenho gestão sobre o comportamento do outro? Não. Mas sobre o meu eu tenho? Sim. Pronto. É o universo que eu controlo, é o meu. Isso. Se ele não respeita, não é um problema meu. O grande problema meu é eu respeito. Vamos lá. Eu respeito, eu imponho. Quem é o anjo guardião? O anjo guardião não é um espírito de ordem mais elevada do que nós? Sim. Pronto. O que a gente aprende com o anjo guardião? O anjo guardião, quando ele nos dá um conselho, uma diretriz, a gente não segue, o que o anjo guardião faz? Ele impõe o modo dele? Não. Ele se afasta. Então, quando eu quero impor o meu modo a outro, eu estou sendo um espírito de ordem inferior. Estou sendo, entre aspas, um obsessor. Quem impõe, quem constrange. Um exemplo bem nítido disso, que a gente vê no nosso dia a dia, são, por exemplo, pessoas que têm uma atividade laboral difícil, e quando eles saem para a sua jornada, eles se revestem, né, espiritualmente falando, e a gente vê que os impactos bem mais baixos e refletem o motorista de ônibus. Eu já vi motorista de ônibus ser bem agredido, e ele, na parte dele, a voz do outro começou a baixar, porque ele sai de casa já totalmente convertido. Tem. compreendendo, né, que ele vai ter embates com pessoas que não vão ser, não estão Exato. bem, né, emocionalmente, não estão bem. Ou seja, esse é o trabalho individual. É uma consciência individual. Cada um Individual. tem que Exatamente. se respeitar e aprender a respeitar o outro. Se a gente chegar nesse ponto, a gente tem Isso. uma classificação generalizada. Bom, chegamos aqui no momento. Bom, mas que Deus nos abençoe, que a gente leve Alguma questãozinha? muito elemento para pensar. Vai levantar, falar? Alguém tem? Pergunta se alguém tem. Os amigos da internet têm questões? Se tiver, pode digitar, a gente lê aqui. Acredito que não, também. Mas tivemos várias questões hoje aqui. Bom, Eu vou pedir para você fazer a prece. então... Paciência, expressão de obrigado. Sim. Gratidão. Avisando o pessoal se concentrar aqui
na oração, faço para receber. Né? É que eu estou sem o microfone com outro que foi. Que os nossos amigos... Alguém está ouvindo? Está ouvindo? Está ouvindo? Eles estão. Estão ouvindo aí, pessoal? Se concentre aí que a gente vai fazer a oração agora e vamos fazer o passe aqui no salão. E aproveita que vocês estão em casa, fecha os olhinhos, coloca uma aguinha para fortificar nesse momento aí, nos lares de vocês, e receba essa energia de agora, tá bom? Uma boa noite para vocês, que Deus abençoe a noite de vocês aí, uma boa semana. Então, vamos nos concentrar e com o sentimento de gratidão, elevar os nossos pensamentos a Jesus e aos bons espíritos por nos possibilitarem mais essa oportunidade de estudo, de reflexão, de conexão entre nós e os espíritos. Obrigado, Jesus. Conceda a todos nós a oportunidade de conquistarmos a serenidade, essa virtude tão importante que nos faz ter uma vida mais leve aqui neste mundo. Que as bênçãos recaiam sobre todos nós, sobre os diretores espirituais e no campo da matéria aqui desta casa, que ela prossiga na sua jornada de esclarecer mentes e corações. E que assim seja. obrigada pela presença de cada um de vocês aqui hoje, no virtual, no presencial. Agradeço ao nosso querido Dr. Paulo, que está aqui conosco novamente, né? Eu acho que mais uma vez esse ano você vai estar conosco. Eu acredito que eu vou dar um mérito. Eu não lembro. Deus te abençoe, renove suas energias. Deus te abençoe. Amém, amém, amém.